Glória a Deus. E está seguindo o cara para mais um propósito, para um só propósito, que é ir para o céu. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louva a Deus em ver crianças no nosso meio. Porque diz a palavra do Senhor Jesus: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e que você possa dizer que nele não tem contentamento. Jesus, aleluia, Pai. Ensina o teu filho, ou ensina o menino no caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desviará dele. Amém? Amém. Eita, glória a Deus, aleluia. Então eu sou muito grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos deu. Uma oportunidade de vida, estar aqui para louvar e engrandecer. Dizer que Ele é bom e o diabo não presta. Aleluia, glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia juntamente com a minha em Lucas 10. Aleluia. 10 e o 25 em diante. Lucas 10, 25 aleluia, Senhor, Tu és fiel. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas obras, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? A igreja podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Antes de estar aprofundando mais na palavra do Senhor, estarei louvando um corinho que diz assim, ó, presta atenção. Deixa eu cantar um hino pra você. Aleluia. Não sei a forma que você chegou aqui. Se foi se arrastando, se carregando. Mas um dia um certo homem assaltado foi. Aleluia. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, esta é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo: eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito melhorava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem falido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite, viu em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da tua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou pra tua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Glória a Deus. Deus está aqui para te levantar, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Já estou indo aqui na frente que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada te faltará, irmão. Amém? Glória a Deus.
Diz a palavra do Senhor em Lucas 10, 23 em diante. Deus, aleluia. Diz que um doutor da lei, aleluia, diz que o Senhor Jesus estava a ensinar o povo, conjuntamente com os seus discípulos. Diz que se levanta um doutor da lei, aleluia, glória a Deus, e faz a seguinte pergunta para Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu farei, Senhor? Testando o Senhor Jesus, testando o seu conhecimento, disse: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, diz: o que está escrito na lei? E como leis? O que ele estava, eu entendo que Jesus estava olhando para aquele doutor e olha, o que é que está escrito na lei e como é que você entende? E como é que você está lendo? Eu vejo aquele doutor olhando para Jesus e diz: olha, diz na lei que amarás o teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, aleluia, e amarás o teu próximo. Eu vejo o Senhor Jesus olhando para aquele rapaz, para aquele homem, para aquele doutor, e disse: olha, respondesse bem, ide e fazeis o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que aquele rapaz estava tentando Jesus, dizendo mesmo assim: olha, aleluia, glória a Deus, está dizendo tudo isso na lei, mas o Senhor estava querendo perguntar para ele: como é que você está entendendo? Ou seja, como é que você está fazendo a lei? Porque muitas das vezes é fácil você ler, mas ler não é praticar. Mas ler não é meditar. Aleluia, glória a Deus. A falta dos crentes hoje em dia, aleluia, glória a Deus, é ler a palavra do Senhor Jesus. A falta dos crentes hoje em dia é meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Diz a própria palavra do Senhor que o povo peca por não conhecer a minha palavra. É verdade, Jesus. Eu vejo aquele homem, eu vejo Jesus olhando para ele e perguntando para ele: e como é que você lê a palavra? Aleluia, glória a Deus. Ele fala: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, glória a Deus. E eu vejo Jesus falando mesmo assim: mas tem feito isso? Você tem feito isso? Você tem cumprido a lei? Porque não adianta você só ler a palavra do Senhor se você não cumprir a palavra do Senhor. Porque adianta você ler sem praticar. A fé sem as obras é morta. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo aquele rapaz perguntando ao Senhor para tentar ele mais uma vez e disse: Senhor, quem é o meu próximo, Senhor? Aleluia, glória a Deus. Jesus olhando para ele fala: olha, escuta aqui. Escuta o que eu vou te dizer. Um certo homem, a Bíblia não relata o nome dele, mas tem a questão de dizer: olha, um certo homem, aleluia, estava descendo de Jerusalém para Jericó. Aleluia, glória a Deus. Então, e quando ele estava descendo para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, a qual o espancando, roubaram, aleluia, glória a Deus, e o deixando semi-morto. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, quando nós estamos descendo de Jericó, que nós estamos descendo de Jerusalém para Jericó, aleluia, glória a Deus, viemos a ser tentados. Por quê? Vou te explicar. Em Jerusalém, aleluia, glória a Deus, era uma cidade de oração, é uma cidade de oração, uma cidade de jejum, uma cidade onde todo mundo subia para buscar o Senhor, né? Aleluia. Mas Jericó era uma cidade de idolatria. Jericó era uma cidade, aleluia, glória a Deus, a qual o povo não servia ao Senhor. Aleluia. Jericó era uma cidade a qual, louvado o nome do Senhor Jesus, fazia de tudo quanto é errado. Ou seja, Jerusalém é a igreja, Jericó é o mundo. Quando aquele homem estava descendo de Jerusalém, aleluia, glória a Deus, diz a palavra do Senhor que ele, aleluia, caindo nas mãos dos salteadores, caiu nas mãos dos ladrões, a qual bateram nele, a qual maltrataram ele. Aleluia, muitas das vezes, aleluia, temos assim, aleluia, ficamos desse jeito, porque quando nós estamos indo para a casa do Senhor, não nos acontece nada. O problema é quando nós voltamos da casa do Senhor. Mas como assim, problema, pregador? Problema sim, porque quando você está descendo, quando você está indo vazio. Mas quando você está voltando com a presença do Senhor Jesus. E quando aquele homem descia para Jericó, aleluia, glória a Deus, eu posso ver que aquele homem estava cheio do Espírito Santo, porque ele tinha ido para Jerusalém buscar, aleluia, glória a Deus, a presença de Deus. Muitas das vezes o erro, aleluia, glória a Deus, do povo hoje é que não estão indo mais buscar a presença do Senhor. O erro de muito povo hoje é porque não está indo buscar, aleluia, glória a Deus, a face do Senhor. Aleluia, porque hoje estamos vivendo um mundo em que tudo tem que ser no agora, tudo tem que ser no hoje.
hoje. Se eu for, eu quero agora. Eu quero minha bênção antes de me ir. Mas não é assim. O tempo de Deus não é o nosso. Assim como o céu é distante da terra, assim é o pensamento de Deus, é distante do nosso. Aleluia. Diz também a palavra do Senhor que aquele homem, os inimigos, deixando ele semi-morto ou meio morto. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Existe essa palavra? Existe semi-morto? Existe meio morto? Não existe. Ou está morto ou está vivo. O erro do inimigo quando nos ataca é pensar que nós estamos mortos, mas nós não estamos mortos. O erro do inimigo quando nos ataca é em pensar que eles nos deixou mortos, dizendo, olha, vamos embora, porque esse daí já está morto mesmo. Esse daí já não vai se levantar. O erro do inimigo é achar que você morreu. Deus fiel. Aleluia, glória a Deus. E eu vejo, aleluia, eu posso até imaginar aquela cena, aleluia, aquele homem descendo de Jerusalém para Jericó, chegando, aleluia, no meio do caminho, aleluia, vem 2 salteadores, 2 ladrões, e chega o couro nele, aleluia, vamos falar na linguagem português, desce a surra, desce-lhe a porrada, deixa ele semi-morto, sangrando. Diz a palavra do Senhor Jesus que pelo mesmo caminho vai descer um levita. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O interessante que eu vejo nessa palavra é que desce 2 seres. A Bíblia relata que desce 2 pessoas. Vem um levita e vem, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vem um levita e vem, aleluia, Rei da glória, e um sacerdote. Vem um levita e um sacerdote. Eu vejo, aleluia, glória a Deus, que o levita e o sacerdote era da casa do Senhor. Por muitas das vezes, quando nós estamos, aleluia, quando o inimigo nos atinge, porque Deus permite nos atingir, para que prove a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Mas quando o inimigo, aleluia, glória a Deus, nos atinge e nos deixa semi-morto, sem força nenhuma para se levantar, Deus envia, aleluia, Deus permite que venham pessoas da casa, pessoas da igreja, aleluia, para te ajudar. Mas o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o sacerdote, o levita, mesmo sendo da casa do Senhor, não teve a compaixão de estender a mão. Aleluia. O que está faltando no povo de Deus hoje é íntima compaixão pelo seu próximo. O que está faltando no povo de Deus hoje é ter íntima compaixão. Aleluia, glória a Deus. É em ter, diz a palavra do Senhor lá em Salmos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não é união não, porque muitas das vezes dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, mas tem pregador, tem. Dentro da igreja tem aqueles irmãos que quando tiver caído, ele quer te colocar mais para baixo. Agora pergunte para mim por quê. Pergunte para mim por quê. Aleluia. Pergunte para mim por quê, igreja. Por que o irmão dentro da igreja quer te colocar para baixo? Pergunte para mim por quê.